Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma ideia de uma plaquinha. Olha só, essa que eu vou trabalhar hoje, ela é bem grande, quase não cabe aí no vídeo. Mas eu vou tentar posicionar de um jeito bem legal pra que vocês consigam visualizar bem, tá? Eu vou trabalhar com stencil aqui, um stencil bem bonito lá da Opa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que toda a lista de materiais que eu utilizar durante o vídeo fica aqui embaixo no box de informação. Então, você que gosta de vídeos de plaquinha, vídeos com stencil, já aproveita logo no começo do vídeo, deixa o seu like para não esquecer. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve nesse botãozinho vermelho que se encontra aqui abaixo. E vamos lá aprender mais uma técnica, mais uma peça super legal para vocês poderem reproduzir? Bora pro vídeo! Então, vamos lá. O que eu já fiz aqui na minha placa? Eu passei base acrílica em toda a peça, lixei bem, e aí na parte da frente eu dei umas 3 demãos de branco puríssimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma tinta acrílica, essa daqui é um azul água, é um azul bem clarinho, tá vendo, ó? Não sei se vocês vão conseguir ter noção, porque o vídeo às vezes engana um pouquinho, mas é um azul bem clarinho. Vou utilizar uma buchinha dessas de louça, vou molhar bem essa buchinha. E aí eu vou torcer pra sair o excesso. Eu quero ela molhada, mas ela não pode estar pingando. Aí eu vou vir aqui, ó, na minha tinta azul. Vou sujar. Dou uma trabalhada, tá vendo? E vou sujar a nossa plaquinha com esse manchadinho aqui. Lembrando que, se você sujar demais... Ah, ficou muito azul, eu queria uma coisa mais suave. Você pode... molha a sua buchinha, tira a tinta azul e passa, tá bom? Ficou com um pouco azul, você pode vir e carregar mais um pouquinho. Lembrando que eu não quero que a minha peça fique toda azul, mas que ela fique só com um leve manchadinho. Então, olha só, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas ficou um manchadinho azul bem tranquilo, bem clarinho e bem bonito. Agora eu vou sombrear a nossa peça. Pra fazer o sombreado, eu vou utilizar um azul, chama Azul Country, que eu vou utilizar. E o nosso amigo queridíssimo pincel chanfrado. Esse que eu vou utilizar é o número 20. Então, ó, umedeci ele na água, tirei só o excesso num paninho. Não gosto que ele fique úmido demais, porque eu acho que fica ruim de trabalhar. Sujo, ó, tá vendo? Só a pontinha dele na minha tinta, pontinha maior. Vou vir bem aqui no cantinho, ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem. E vou passando a tinta, ó, longe, e depois eu vou trazendo ele, ó, pra mais perto da ponta. Lembrando que a gente pode até fazer em partes, mas depois a gente tem que passar o pincel, ó, de fora a fora, pra ele não ficar com nenhuma marca. Eu vou fazer esse sombreado em todos os cantos da nossa plaquinha, tá bom? Então, olha só, terminei de fazer aqui, ó, o sombreado na minha placa inteira. Agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso stencil. O stencil que eu vou utilizar, ele é da Opa. Deixa eu ver se eu tenho o código dele aqui. É 2178, olha só, ele é um stencil bem bonito. Ele vai ocupar praticamente o espaço todo aqui da minha placa, mas eu quero fazer ele bem aqui em cima, porque eu acho que vai ficar mais legal dessa forma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar ele, mas eu vou posicionar ele meio aqui no cantinho de cá, né, no lado esquerdo da nossa placa, pra eu poder conseguir fazer uma sombra dele aqui. Então, vou prender ele aqui pra ficar mais fácil de eu trabalhar. E aí, eu vou fazer esse stencil aqui com um pincelzinho pituá. E o mesmo azul água que eu utilizei pra poder fazer o manchadinho na nossa placa, tá? Então, ó, pincelzinho pituá. Já hidratei ele na água, tirei ali o excesso. Vou trabalhar aqui com o azul. Vou usar essa cor porque eu não quero que fique muito chamativo, mas eu quero que dê pra ver um contrastezinho lá no fundo. E só vim em movimentos circulares ou em batidinhas, como vocês acharem melhor, preenchendo tudo isso daqui. Então, ó, terminei de fazer o meu fundo aqui com o meu azul água. Agora eu vou levantar um pouquinho aqui o meu stencil
Vou mover ele um pouquinho pra baixo e um pouquinho pra direita, pra ele poder dar o efeitozinho aqui, ó, de sombreado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar preenchendo essa parte aqui da escrita em si. Eu não vou preencher nem o arabesco, nem a batedeira agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar preenchendo só essa parte aqui, ó, que tá escrito receita. Não vou preencher, por hora, nem o arabesco e nem a batedeira, porque eu vou fazer eles com um trabalhado diferente. Então, é importante a gente isolar para não correr o risco da gente pintar onde a gente não quer. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui 2 azul marinho, são de 2 marcas diferentes. Então, cada um, eles têm um tom diferente. Então, eu vou acabar usando eles nesse tom diferente para poder gerar um contraste aqui na minha peça. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Isolei onde eu não vou fazer só essa parte central. Então, eu tenho, tá vendo, ó, os dois são azul marinho. Esse mais claro aqui é da True Colors e esse é da Dayara. Então, eu vou usar os dois aqui na pintura. Umas palavras eu vou fazer com o mais escuro e outras com o mais claro pra poder ir revezando as cores aqui e mostrar contraste aqui na nossa peça. O processo é o mesmo, pincelzinho pituá. Vou usar o mesmo que eu tava utilizando pra fazer o fundo aqui, o nosso sombreado. Vou começar com o azul mais claro e depois em algumas partes eu vou jogar o mais escuro. Então, olha só, já fiz o trabalhado com o stencil, tá vendo? Com as duas cores. Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei um pincel pituá menorzinho e vou utilizar a tinta cintilante na cor branco. E vou dar uma iluminada, uma trabalhada aqui na onde eu fiz o mais escuro. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui com o pincelzinho pituá na parte de baixo aqui, ó, da minha palavra. Bem aleatório mesmo, não precisa fazer uma marcação muito pesada, é só pra iluminar mesmo. E vou batendo aqui, ó, pra ele dar uma clareada. Se você achar que fica mais legal, dá mais de uma demão, não tem problema. Vai fazendo e vai observando como é que você achou que ficou. Mas ele vai dar um contraste, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui pra vocês darem uma olhada. Olha só como fica bem legal. Então, é só a gente fazer esse trabalhado em todas as nossas palavras aqui. Façam com calma, usem um pincel pequeno nessa parte, pra vocês conseguirem fazer melhor isso daqui e ficar mais bonito e não fazer onde vocês não querem, né? Não pegar em outra palavra e aí não ficar legal. Então, agora, terminei de fazer a iluminação aqui nas nossas palavras. Eu mudei aqui, ó, a nossa fita crepe de lugar, porque agora eu vou começar a trabalhar aqui no arabesco. O arabesco, eu resolvi fazer com uma cor diferente para dar um toque aqui de cor bem bonito. E vou utilizar a tinta metalizada na cor ouro rico. Então, ela é uma cor bem clarinha, provavelmente eu vou ter que dar mais de uma demão para ela aparecer aqui. Mas eu acho que vai ficar uma coisa bem legal. A gente pode também, até se vocês preferirem, pode fazer assim, que dá muito certo. A gente joga um vermelho de fundo ou um ocre e depois a gente vem com o dourado. Ele vai aparecer um pouco mais, tá? Eu resolvi fazer assim porque eu quero que fique uma coisa mais discreta. Então, olha só, terminei de fazer aqui o nosso arabesco aqui de cima. Agora, nós vamos começar a fazer os detalhes da batedeira. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer detalhes dourados aqui. Então, por exemplo, esses corações eu vou fazer com tinta dourada, porque eu acho que vai ficar bem legal. E depois essas outras linhas ali, eu vou colocar o azul. Eu não sei ainda qual que eu vou colocar, mas eu mostro pra vocês. Então, primeiro eu vou preencher só os corações
com o dourado. Como é uma tinta metalizada, ela tem um fundo mais claro, dê mais de uma demão pra ficar bem preenchido. Então, olha só, fiz aqui nosso arabesco de dourado e os corações também de dourado, como eu falei pra vocês. Agora, a gente vai começar a fazer um trabalhado aqui na nossa batedeira, né? Mas antes eu vou fazer, ó, esse daqui, esses detalhezinhos que eu falei pra vocês que eu não sabia muito a cor que eu ia usar, mas eu resolvi que eu vou usar o azul country, que foi o azul que eu fiz o sombreado. Então, eu vou pintar só essa partezinha aqui, pra gente poder trabalhar na batedeira. O que é legal? Como a gente tem um stencil, que é um pouco mais simples, a gente vai tentar acrescentar detalhes nele pra que ele fique mais bonito. Então, a gente vai tentar dar uma boa trabalhada aqui na nossa batedeira, pra ficar bem legal. E aí, o que eu pensei aqui? Eu vou utilizar o azul marinho, esse mais escuro aqui que eu tenho. Eu acho que vai ficar bem mais bonito. E vou fazer detalhes nele com o dourado. Acho que assim eu vou valorizar um pouco mais o nosso trabalho. Nós vamos agora começar a trabalhar aqui na nossa batedeira. Então, eu isolei a parte aqui, ó, da bacia, da batedeira. E vamos trabalhar o corpo da batedeira em si. Vou pôr uma fita aqui pra não correr o risco de eu borrar. Como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar aqui com azul marinho mais escuro. E vou preencher, inicialmente, a única coisa que eu vou fazer, vou preencher bem isso daqui. Terminei de fazer a batedeira, aí agora eu mudei, inverti a batedeira, o corpo da batedeira, pra gente fazer aqui a parte da nossa tigela. A tigela eu vou estar utilizando tinta cinza lunar, pra ela dar... Vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma impressão, como se ela fosse meio de inox, alguma coisa mais nessa pegada. Então, cinza lunar, vou dar uma trabalhada aqui sem... Não precisa se preocupar em ficar tão escuro, mas pra ficar bem preenchidinho. Então, ó, fiz aqui o preenchimento. Como vocês perceberam, eu fiz, ó, em movimento de vai e vem. Pra quê? Pra ele ficar com uma impressão, sabe aqueles inox que tem cara de aço escovado também, bem bonitinho? Pra ele ficar nessa pegada. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho de preto com o cinza lunar. Vou dar uma trabalhada aqui. Ele vai ficar, tá vendo, ó, um cinza mais escurinho. Vou vir aqui na parte da minha tigela, que tá mais próximo, aqui a curva do corpo da nossa batedeira. Pincel mais fora do que dentro, pra eu criar uma sombra aqui. Porque como ele tá muito perto do corpo da nossa batedeira, é como se ele estivesse sombreando aqui. Terminei de fazer a trabalhada aqui na nossa tigela da nossa batedeira, né? Peguei o stencil, inverti ele, porque eu quero fazer um detalhe aqui só com a faixinha do nosso stencil. Agora, o que eu vou fazer? Fiz aqui a linha, né, com dourado pra combinar com a parte de cima. Agora, eu vou começar a dar alguns detalhes a mais aqui na nossa batedeira. Então, peguei um pincel filete, vou utilizar também a tinta dourada e eu vou fazer uns detalhes aqui na nossa batedeira com o dourado. Então, eu vou começar aqui pela parte, tá vendo, ó? Esse vãozinho aqui da nossa tigela. Vou preencher aqui com o dourado. E aí, eu vou preencher também essa partezinha aqui de baixo da batedeira. Essa daqui, ó, tem duas, mas eu vou preencher só essa de cima e essa da lateral. Depois eu vou fazer alguns complementos com azul também, mas eu vou fazendo aos poucos pra poder sentir aonde vai ficar interessante a gente colocar, pra não ficar muito pesado. Terminei aqui a parte que eu queria fazer com o dourado. Agora, eu vou fazer, tá vendo? Ficou faltando uma partezinha aqui, ó. Nessa parte aqui. E nesse contorninho aqui, que ficou o vão, né, do stencil. Essa parte eu não vou utilizar o dourado, mas eu vou vir com o pincel filete
E o mesmo azul marinho que eu fiz o preenchimento. Acho que vai ficar melhor dessa forma. Então, ó, preenchi com o azul. Agora eu peguei um pincel lixado de cabo amarelo, tinta branca. Vou dar uma trabalhada nessa minha tinta para ela não ficar com muito excesso. E vou dar uma iluminada aqui na nossa batedeira. Vou começar... Se eu fiz a sombra, uma sombra aqui na nossa batedeira, né, na nossa tigela, desse lado aqui, então, significa que tem mais luz. Então, ó, pincelzinho inclinado, eu vou vir aqui no cantinho. Acho que eu tirei demais a tinta, deixa eu pôr um pouquinho aqui. Não pode ter excesso, mas também se a gente descarregar, a gente não vai conseguir dar o efeito. Eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho. Passa também por cima do dourado, tá? Pra fazer sentido isso daqui. E tá vendo, ó? Vou puxando bem devagarzinho pra dar uma iluminada aqui na nossa tigela. Vou fazer a mesma coisa um pouquinho nessa partezinha aqui de cima, tá vendo? No mesmo lado, né, que eu criei a sombra na tigela. Pra ficar legal, vou vir também aqui e vou fazer um pouquinho de luz. Agora, o que ficou faltando aqui? Na tigela, tá vendo? Eu dei uma escurecida, uma sombreada nesse lado. Só que depois que eu sombreei, eu vim e fiz a nossa faixa amarela. Então, em cima do... Amarela não, né? Dourada. Em cima desse dourado, ficou faltando também um pouco de sombra. Então, é interessante, eu vou vir aqui com esse mesmo pincel lixado que eu usei pra dar a luz. Vou vir aqui fazer a mesma misturinha que eu fiz com o preto e o cinza lunar. E vou passar aqui, ó, em cima da minha faixa dourada, porque eu preciso mostrar que aqui tá mais escuro a nossa faixa, pra ela combinar com o resto da nossa tigela. Pronto, olha só, bem levinho pra não carregar e não estragar a sombra que a gente já fez. Agora eu vou pegar um pincel, o pincel filete novamente. Vou fazer uma misturinha com o preto e o cinza, pra fazer esse chumbo, né, essa cor mais escurinha que eu fiz ali, pra gente escurecer. Vou vir bem aqui, ó, no pé da nossa tigela, porque ela tá meio flutuando ali, então não tá muito legal. Vou vir aqui, ó, e vou criar como se ela tivesse um pezinho aqui. Esse pé ele vai precisar encostar na frigideira, ou, nossa, na nossa tigela, mas também ela vai precisar encostar no corpo da batedeira. Então, ó, fiz aqui o pezinho, olha só como ficou bem melhor. Agora, eu vou dar uma iluminada nas palavras aqui. A gente iluminou as palavras mais escuras, fazendo uma sombra branca por baixo. Então, agora eu vou fazer um sombreado nessas palavras que eu deixei mais claro. Um sombreado não, uma luz. A gente tem duas opções. Vocês podem usar a tinta branca e fazer uma luzinha, né, branca. Mas você também pode fazer com dourado. É a opção que eu escolhi fazer. Então, pincelzinho filete, eu vou criar um brilhinho aqui, bem discreto nas letras. Eu não quero que chame atenção, mas eu quero que quando a pessoa olhe, sabe? Olha só, dê pra perceber que tem alguma coisa ali. Então, agora, o que eu vou fazer aqui na nossa peça? Eu vou vir aqui onde eu criei essa luz branca e eu vou criar um contorno, tá vendo? Igual eu fiz aqui, ó, na palavra família. Só por baixo, um leve contorninho com um pincel filete. Ele vai ajudar até a dar um pouquinho mais de profundidade. Então, não tem mistério, a gente vem com o pincel filete. Usem o menorzinho que vocês tiverem. E vou vir, tá vendo? Criando uma linha bem fininha de contorno aqui. Vai fazer toda a diferença e vai dar um toque a mais aqui no nosso projeto. Então, pessoal, agora a nossa peça está finalizada. Olha só como ficou muito bonito. Os detalhes ficaram super legais.
aproveitei e envernizei. Usei o verniz acrílico brilhante, tá? Mas usem o da preferência de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de me seguir lá no Instagram, que tem mais fotos pra vocês verem mais detalhes dessa peça. Tchau!